Oi, turma, boa tarde. Hoje, na nossa aula de História, a gente vai dar início a um novo capítulo, capítulo 5, onde inicialmente falaremos então a respeito do Império Egípcio. Vamos identificar alguns aspectos desse império, compreender o modo de vida e religiosidade. Porém, vamos citar então, nesse mapazinho que é África, vocês vão ver umas pirâmides. Essas pirâmides estão localizadas mais ou menos onde é Egito. Diante disso, vamos falar um pouco então a respeito das organizações políticas. Primeiramente, as aldeias, onde se organizam-se, em torno de um líder que vai julgar, vai distribuir terras e comandar os guerreiros em caso de algum conflito, ou seja, o líder ele vai se responsabilizar por todos. Já cidades e estados são cidades cercadas que possuem um governo próprio, um centro comercial e uma área rural. Já o reino pode ser definido então como uma reunião de várias aldeias e cidades na qual vivia um líder com autoridade sobre todos. Nas capitanias do reino havia poder, riqueza, oferta de alimentos, serviços. E uma outra organização política é o império, onde geralmente é um conjunto de cidades ou regiões que são subordinadas ao governante da cidade mais poderosa. Então, como o império é um conjunto de cidades, vai ser então algumas regiões subordinadas ao governante da cidade mais poderosa. Falaremos então do Império Egípcio, que é o tema da nossa aula de hoje. E vamos também conhecer quem é esse governante do Império Egípcio. Nas aldeias ocorria disputas por terras férteis, ou seja, terra que era boa para plantio. Nisso, os vencedores de uma determinada disputa passavam então a governar um território maior e com mais pessoas. E quem eram esses vencedores? Eles eram chamados de nomos. Eram habitantes que adoravam o mesmo Deus e seguiam os mesmos ritos. E quem comandava nessas pessoas, nesses nomos, eram os nomarcas. Só que aí teve uma vez que as disputas entre os nomarcas originaram dois grandes reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Porém, surgiu um carinha, que era o rei Menes, lá do Alto Egito, que uniu esses dois reinos. Com isso, Menes ele se tornou então o primeiro faraó, ou seja, era o nome que se dava ao rei entre os egípcios, ou seja, era o todo-poderoso. O Império Egípcio ele pode ser dividido em três partes, ou seja, na história política pode ser dividida em três partes, como Antigo Império, que foi um período de certa estabilidade política e de progresso econômico, ou seja, a relação política se manteve. Já o Médio Império foi um período em que os egípcios expandiram seu território, ou seja, eles conquistaram mais lugares. Sendo que o Novo Império, uma nova parte. No Novo Império, o que aconteceu? Os faraós desse Novo Império, aqueles que mandavam e desmandavam nas pessoas, que tinham poder, eles organizaram um poderoso exército com cavalaria e carros de combate, onde nesse Novo Império eles ocuparam a Síria, a Fenícia e a Palestina. Ou seja, eles estavam ali querendo dominar várias regiões. Como no início da aula a gente falou então a respeito do faraó, vamos compreender ainda um pouco mais sobre ele e da sociedade egípcia. Desde o humilde camponês até o poderoso faraó, eles acreditavam na existência de uma vida após a morte. Por isso, vários faraós ordenaram a construção de imensos túmulos que eram as pirâmides. E para o faraó, a construção de pirâmides garantia então a sua casa da eternidade, ou seja, se eles acreditavam na existência de uma vida após a morte, essa pirâmide garantia ali a eternidade. Diante disso, o faraó, para os egípcios, a sociedade, ele era o mais poderoso. E também os egípcios consideravam ele o próprio Deus. O faraó era o governante máximo, o comandante militar, o juiz supremo do Estado. Além disso, ele era considerado o dono de todas as terras egípcias. Por isso, ele recebia impostos que eram pagos em produtos e acumulando assim uma enorme riqueza. Ou seja, o faraó ele era todo poderoso, como já citei no início da aula, já que as pessoas tinham ele como Deus. E aí, vocês queriam ser ou não um faraó?
Sobre ainda a sociedade egípcia, vamos falar então dos altos funcionários e dos sacerdotes. Os altos funcionários eram o vizir e os escribas. Os vizir, eles também eram a autoridade maior lá do Império Egípcio, porém ele não era tão maior como o faraó. O faraó mandava, em todos, mas os vizir, ele era uma maior autoridade depois do faraó. O vizir, ele comandava a polícia, a justiça e também a arrecadação daqueles impostos que eram pagos, para o faraó. Já os escribas são aqueles que, digamos, que têm mais ensino, que são mais inteligentes, trabalhavam para o Estado, templos religiosos e para o exército e controlavam, então, toda a vida econômica do Egito. Para a pessoa ser um escriba, teria que aprender cálculo, leitura e escrita, ou seja, ter uma imensidão de conhecimento. E os sacerdotes são aqueles que faziam serviços religiosos e administravam os templos. Isso é um pouco mais, sobre a sociedade egípcia. Porém, além deles, existiam artesãos como carpinteiros, ferreiros, joalheiros. Com isso, com o uso da madeira, essas pessoas eles faziam brinquedos, móveis, barcos. Quem fazia eram os carpinteiros. Já os ferreiros confeccionavam armas, instrumentos de trabalho. E os joalheiros, com metais também, faziam joias. E dentre esses artesãos, tinham também os camponeses e os escravos. Os camponeses, eles construíam a maioria da população e tinham uma vida muito difícil. Ou seja, eles faziam todo tipo de serviço, como plantar, colher, abrir canais, construir e consertar, alguma coisa que tivesse quebrada. E em troca desses serviços, recebiam apenas uma pequena parte do que plantavam. E aí, vocês acham isso justo ou não? Trabalhar em diversas coisas e receber pouco. E além disso, eles trabalhavam também como abertura de estradas, limpeza de canais, transportes de pedra, que eram utilizados na construção de túmulos, templos e palácios. Já os escravos, eles geralmente eram prisioneiros de guerra e faziam o trabalho mais pesado e mais perigoso, como trabalhar em minas, para pegar ouro e em grandes obras públicas. E essa é um pouco mais a respeito, então, da sociedade egípcia. Como a gente falou, sobre o modo de vida de algumas pessoas, agora vamos entender um pouco sobre a religiosidade egípcia. Os egípcios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E como já foi citado, eles acreditavam em uma vida após a morte e que toda pessoa, ao morrer, era julgada no tribunal de Osíris, que era o deus da vida após a morte. Como eles eram julgados no tribunal, aqueles que tinham o perdão do Deus, a alma da pessoa que morreu podia reocupar, digamos assim, voltar para o corpo a qual aquela alma pertencia. Aí nisso, o que é que os egípcios fizeram, Para isso ocorrer, era necessário, então, o corpo estar conservado. E foi nisso que eles criaram, então, a técnica de mumificação. Uma técnica que vai evitar a decomposição do cadáver, transformando, então, em múmia. E essa múmia era colocada em um sarcófago, que está representada então na imagenzinha ao lado. É como se fosse um tipo de caixão. E esse sarcófago ele era conduzido até o túmulo, por exemplo, em pirâmides. Nesse túmulo, eles costumavam então deixar objetos como joias, armas, alimentos, que para os egípcios, segundo no que eles acreditavam na vida após a morte, esses objetos então teriam grande utilidade para o morto. Então foi isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje sobre o Império Egípcio. Lembrando que tudo que foi citado tem no livro de vocês, no livro de História. Faremos agora a nossa atividade.